8h40, iniciando a conversa de redação, participação do Júnior Moreira, da Edilene Lopes e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte Tatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda sua opinião em mensagem de texto, não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Alunos das escolas estaduais não vão ter aula remota amanhã. Os professores vão fazer uma paralisação de 24 horas nesta quarta-feira para questionar o retorno das aulas presenciais, Júnior, marcado para a próxima segunda. Eustáquio, bom dia novamente para você, para todo mundo. Olha, esse assunto tá cheio de mimimi demais. Tem que parar com mimimi. O governo precisa dar estrutura, escolas arrumadas e vacina no braço dos professores, e a maioria já tomou a primeira dose, quase 100%. E os professores têm que deixar de mimimi e voltar a trabalhar. Esse assunto tá me dando nos nervos já. Não dá mais, gente. Tudo voltou, os eventos aqui em Belo Horizonte estão liberados. Se a pessoa quiser fazer um casamento, ela pode fazer. Se a pessoa quiser fazer um aniversário, ela pode fazer. Se quiser ir no cinema, pode ir no cinema. Se ela quiser entrar em qualquer comércio, o comércio agora funciona no dia de domingo também. E as escolas, a gente fica nesse mimimi, né? Os professores têm que baixar a guarda e precisam voltar ao trabalho. Não dá mais para atrasar essa situação. As nossas crianças já sofreram demais, vão sofrer ainda para recuperar tudo que perderam, e os professores precisam se unir, né, junto com o governo. Qual que é o problema? É vacinação? Vacinou. Qual que é o problema agora? É alguma escola que não dá condição? Então não volte naquela escola. Não pode generalizar. Passou da hora. E para você, Rita Mundim, passou da hora também? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Eu concordo com o Júnior. O negócio é o seguinte, é vacina e protocolo. Se as escolas estão preparadas para receberem os seus alunos, cumprindo os protocolos sanitários, os professores, a grande maioria, deve ser 99%, já vacinou. Só não vacinou quem não quis se vacinar com a primeira dose. Então, está na hora de voltar à normalidade, está tudo voltando. E as aulas também têm que voltar. Edilene Lopes, tem que voltar mesmo? Os professores estão protelando esse processo? Com todo respeito a eles, é claro. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia a todos os ouvintes, Rita e Júnior. Olha, Eustáquio, a questão é a seguinte: a maior parte do comércio, das outras profissões, quase todo mundo já voltou a trabalhar mesmo sem estar vacinado. No caso dos professores, há uma peculiaridade porque as escolas têm ambientes de aglomeração e por isso que os protocolos reduzem o número de alunos dentro da sala. Quem está vacinado, Eustáquio Ramos, precisa voltar a trabalhar. O que a gente precisa fazer é um mapeamento, né, de como está a vacinação dos professores. Estando plenamente imunizados, devem voltar às salas de aula. Eu digo isso porque eu sou uma aluna de escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, eu me lembro bem das greves na escola e como eu não gostava disso, como isso me atrapalhava. Eu sou muito grata pelo meu desenvolvimento profissional, pelo lugar que eu ocupo hoje, mas eu fico pensando, se eu tivesse estudado numa dessas escolas particulares, top de linha, que nunca teve greve, quais oportunidades diferentes eu teria? Então, acho que o aluno de escola pública está sofrendo muito, lembrando que é opcional para o pai, ele pode ou não enviar o aluno para a escola. Então, professores que estejam vacinados, a minha opinião é pela volta às aulas. Os pais podem mandar ou não os alunos, mas professores estando imunizados precisam voltar aos postos de trabalho, assim como outros servidores. Os servidores da saúde nunca saíram da linha de frente, da segurança também, e agora os professores estão tendo a oportunidade de voltar depois da vacina. Então, Eustáquio, passou da hora. Eu sou pelo retorno das atividades desde que os protocolos de segurança sejam cumpridos. Os sindicatos fazem a parte de fazer essa fiscalização. Estando tudo ok, a justiça autorizando, tem que voltar às aulas. E hoje está tudo autorizado, né? Então, é o retorno, Eustáquio. Ô, Edilene, um outro tema aqui, ó. Em Minas. Pois não, Rita? Eustáquio, eu só queria acrescentar que educação é essencial. Então foi feito aí um pacto enquanto era necessário, né, para que a vacina chegasse, para que os protocolos fossem implantados nas escolas. A educação é o alimento essencial do ser humano. Ô, Edilene, aqui em Minas Gerais, parlamentares devem começar a votar hoje o projeto que possibilita a transferência direta de verba aos municípios do acordo da Vale.
muita polêmica. Agora essa votação sai, Edilene? Finalmente está andando, né, Eustáquio Ramos? Agora essa votação sai, a PEC, ela autoriza a transferência de recursos extraordinários, como são esses recursos do acordo com a Vale, para transferência direta aos municípios. A PEC deve ser votada hoje em primeiro turno, na segunda-feira em segundo turno e na sequência vai ser promulgada pelo presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e aí vota-se o projeto. Ainda há uma questão sendo debatida. Ontem o governador fez 2 reuniões com as outras partes do acordo para decidir como é que vai ser a prestação de contas dos municípios. Por quê? Qual que é a preocupação do governador? É que os municípios façam o uso correto desses recursos de acordo com o que prevê o acordo, para que ele não seja responsabilizado depois caso haja um mau uso do dinheiro público. 2 reuniões ontem e hoje tem mais reunião, Eustáquio Ramos, acertando isso, mesmo com a Assembleia e governo não conversando, né, estando ainda em um impasse, a questão vai ser resolvida. Cada um com a sua solução, mas o que importa é que o projeto seja aprovado e os recursos sejam liberados, né, Eustáquio? Ô, Júnior, não está faltando uma conversa do governo com a Assembleia? Porque o Ministério Público está sendo chamado, o Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública, o governo, mas a Assembleia e o governo não estão dialogando sobre isso? Mas o nível baixou muito, né, Eustáquio? Eu fiquei impressionado com a informação que a Edilene trazia ontem, aqui na Itatiaia, dando conta que o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, mandou que o Matheus Simões, que hoje é secretário de governo, braço direito do Zema, voltasse para a Assembleia. Eu respeito demais o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, a gente tem uma relação ótima, também respeito muito o Matheus Simões, todas as vezes que fiz entrevista com ele, foi muito bem tratado. Agora, tirando o que a gente vê, que eles são trabalhadores e correm atrás mesmo, cada um tá defendendo o dever ali e puxando a brasa pra sardinha dele, essa atitude de ontem do presidente Agostinho Patrus me pareceu muito imatura, de verdade. Olha, eu não estou conseguindo convencer como eu tenho que convencer, que no parlamento é pelo diálogo. A gente vê que no governo Zema tem uma intransigência também, né? E lógico que isso é na pessoa do Matheus Simões, é ele que organiza essas situações. Agora, simplesmente mandar o Matheus Simões voltar e dar 2 opções para ele: ou volta ou pede exoneração. Exoneração, eu acredito que o Matheus não vai pedir, né? Tem um bom salário como procurador na Assembleia Legislativa, ele não vai deixar esse salário de lado. E ao mesmo tempo tira o braço direito do governo Zema por causa de uma picuinha, num assunto tão importante como esse, que é o assunto que envolve esse acordo da Vale, né? Gente, mais uma vez, eu já falei isso aqui umas 3 ou 4 vezes quando comento esse assunto do acordo da Vale. Nossos políticos precisam parar de picuinha, no português muito claro, e votar esse projeto e entregar esse projeto à população, não é? Não é desse jeito, indo pro Twitter, um xinga um, o outro dá entrevista, xinga o outro vai pro Twitter, aí pede para voltar, essa confusão. Desse jeito a gente não vai resolver nada. Eu entendo muito bem a briga política, é importante ter a chave desse cofre e os deputados querem um pedacinho dessa chave para entregar lá na base eleitoral. Mas, poxa, é uma situação que está agarrando muito um projeto muito importante, um projeto seríssimo que Minas Gerais precisa dele rapidamente. Ô Rita Mundinho, você acha que agora esse projeto vai ser votado mesmo com ainda o desentendimento entre o governo e a Assembleia Legislativa? Votado eu acho que sim, porque foi a solução que a Assembleia achou para que os políticos botassem a mão no dinheiro. O que eu acho é que o governo vai continuar insistindo na necessidade de transparência no uso do recurso, porque o governador não vai correr o risco de lá na frente ser responsabilizado pelo mau uso desse recurso. Agora, o que o Júnior falou, o resumo dessa ópera, a gente tem que mudar são os políticos, porque o que acontece no Brasil? É uma cultura trágica para a sociedade. Porque é o apelou, né? O problema é que eles apelam e não perdem seus cargos, não perdem nada, e a população perde, porque o tempo, né, no bom uso do recurso público, a população perde qualidade em saúde, perde empregos e perde a paciência, porque os políticos, no alto dos seus poderes, os políticos são muito vaidosos, então essa vaidade política leva a briga pro pessoal, um assunto que é social. Pelo amor de Deus, haja paciência para quem vota. Cadê a democracia no Brasil? Só para fechar isso aqui, eu esqueci de fechar com isso, não tem santinho nessa história não, viu? Dos dois lados.
Ô Edilene, ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro pode ser convocada para depor no caso da rachadinha. Em áudios divulgados pelo site UOL, André Siqueira Vale disse que o esquema também era praticado por Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal. Pois é, Eustáquio Ramos, falta 1 ano e 3 meses para as eleições de 2022 e daqui para frente a situação vai só piorar. Os opositores do presidente Jair Bolsonaro em diversas frentes vão se juntar para desgastá-lo até a eleição e para tentar fortalecer uma terceira via até lá. Até então está polarizado o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Essa situação pode mudar. Nós já acompanhamos desgastes de outros presidentes, como a ex-presidente Dilma, como o ex-presidente Lula recentemente, e a gente sabe como é que isso acontece. Partidos vão se unir contra o presidente Jair Bolsonaro, os que são oposição a ele, inimigos pessoais vão se unir também, integrantes de outros poderes, cada um usando as suas ferramentas. Então, daqui para frente, não se assuste. Tudo o que tiver vai aparecer e também o que não estiver tão claro, o que não existir, a situação será colocada, porque os adversários políticos vão agir pesadamente até 2022 para enfraquecer o presidente Jair Bolsonaro na disputa eleitoral. Então, tudo já começou. As coisas começam a vir à tona, serão apuradas. O que for verdade será comprovado. O que não for será derrubado, mas o clima é de tensão. Prepare-se, meu amigo, apertem os cintos. 2022 já chegou. Ô, Júnior Moreira, você acha que pode ser enquadrado o presidente Jair Bolsonaro nessa questão das rachadinhas? Eustáquio, são suspeitas. Eu sempre lido com muita calma com as suspeitas, né? Agora, são suspeitas que precisam ser investigadas de forma muito séria, né? Agora, que é crível, é crível. Isso é importante dizer. É muito crível, né? Esse áudio, ou os áudios que foram divulgados, mostram uma pessoa com o coração fechado, muito nervosa, porque o marido ali, o parente, enfim, perdeu o emprego porque não estava devolvendo o dinheiro, né? Isso sempre ficou nas costas do Flávio, né? Do filho 01, se não me falha aqui a memória. E sempre ficou o Queiroz, esse filho desencapado, que foi encontrado no sítio lá do advogado da família, enfim, uma história muito mal contada que não vai pra frente, porque aí tira COAF de um lado, troca diretor da PF do outro, do Rio de Janeiro, aí abafa a Lava Jato, essa confusão toda que a gente tá vendo no Brasil já há algum tempo, né? Agora, para um presidente que se elegeu cobrando honestidade de todo mundo e falando que ia fazer diferente, as denúncias são muito sérias. Ele deveria vir a público, primeira coisa, falar, investiga rápido, porque eu preciso dar uma resposta à sociedade. O mesmo que ele deveria ter feito com o caso do Luiz Miranda. Olha, eu não prevariquei, ele não me falou isso e eu desafio o Luiz Miranda a divulgar o áudio. Por que ele não faz isso? Será que tem medo de realmente ter algum áudio ali que comprometa ele? Então é o seguinte, vamos com muita calma, né? São suspeitas, mas são suspeitas muito críveis. E para fechar, Eustáquio, é preciso explicar o que é rachadinha, porque nós jornalistas vamos repetindo, nada mais é, gente, que peculato, nada mais é que roubo, é roubo do dinheiro público. É um roubo em menor escala? Mas é roubo. O Eustáquio, para complementar o que disse aí o Júnior Moreira, o que se costuma chamar de rachadinha é quando tem um servidor que é lotado ali ou no gabinete, né, ou algo parecido lá na instituição pública, e aí ele recebe um salário e devolve metade para o político. Normalmente na política, esse dinheiro que retorna para a mão do político é usado como caixa 2 de campanha. Não estou falando exatamente desse caso, tá? É a definição do que é rachadinha, quando um servidor recebe um salário inteiro e devolve metade ou uma quantia considerável, até mais que isso, para o político que o contratou. E esse dinheiro normalmente é utilizado como caixa 2 de campanha. Bom, olha só. Gasolina, diesel e gás estão mais caros de novo. O preço da gasolina, Rita Mundim, já passa de R$6 em Belo Horizonte. Por que isso, hein? Pois é, a gente até estava falando hoje mais cedo aqui no Jornal da Itatiaia, nós estamos convivendo com uma inflação global. Teve uma reunião no OPEP que começou quinta-feira. Para quem não sabe, a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Dessa vez a reunião foi da OPEP e dos seus aliados. Então, gente, a reunião começou na quinta. Era para terminar na quinta. Aí foram adiando. E essa reunião não terminou até hoje. E agora acabou sem data de voltar. Porque não existe um acordo entre os países exportadores sobre o aumento de produção de petróleo. O que está acontecendo no mundo? Lá,
em 2020, em abril, não tinha lugar nem para armazenar petróleo. E a cotação do petróleo chegou a ficar negativa, porque as pessoas pagavam para você levar o petróleo para armazenar em algum lugar. Daí em diante, os países exportadores cortaram as suas produções. E o preço do barril de petróleo foi só se recuperando. E saiu de $45 antes da pandemia para mais de $70 hoje. E o que está acontecendo? O pessoal está gostando, diminuir a produção, aumentar a margem e estão nesse jogo com o mundo inteiro. E o preço dos combustíveis, assim como o preço dos alimentos, é que está pressionando a inflação ao produtor, porque são cadeias muito importantes de produção de alimentos. O combustível, ele transporta tudo. E o que nós estamos fazendo? Pagando o pato, o mundo inteiro. Mas existe uma pressão, o Joe Biden está conversando com o Irã, querendo voltar a fazer um acordo para que o petróleo iraniano consiga suprir o mundo, que a flexibilização está acontecendo no mundo inteiro, e o volume de oferta de petróleo continua o mesmo da pandemia. Então o preço do petróleo explode. Então o problema não é no Brasil. Aqui no Brasil é preciso definir uma política de reajuste, porque antes havia uma que não agradava a ninguém, que a Petrobras acompanhava o preço do dólar e o preço da cotação do barril de petróleo e transferia, sempre que houvesse a defasagem, ela transferia para o consumidor. Depois que assumiu o Lula e Silva, não houve ainda uma definição clara dessa política. Na minha opinião, a Petrobras, como toda empresa que que é dependente da cotação do dólar para precificar seu produto, ela deveria fazer e faz hedge e definir uma política, né? Ela tem que proteger os seus preços, mas não colocar isso toda semana sempre no bolso do cidadão. Então é preciso uma política de preços clara por parte da Petrobras, que não mudou ainda a política de reajustar os seus preços de acordo com a variação do petróleo e do dólar. Ela simplesmente espaçou e hoje temos uma defasagem em torno de 7% do preço internacional do diesel e da gasolina com o praticado aqui no Brasil. O nosso está mais barato. Ô, Júnior, não tinha que mudar essa política, não, porque são 3, 4, 5, 6 aumentos por ano aí, enquanto os salários dos trabalhadores são reajustados uma vez por ano de acordo com os acordos sindicais. Eustáquio, eu não tenho essa resposta para você, não. Eu realmente não sei o que pode ser feito para mudar esse movimento. Eu só sei que esse movimento está muito ruim e vai ser ruim ainda mais pro pobre, né? Porque o carro tá virando coisa de rico. Tudo bem, vamos andar de moto, ou andar de ônibus, ou andar a pé. Agora, o problema maior é esse aumento, na minha opinião, do combustível de caminhão, do diesel. Né? Aumentar 10 centavos do litro, se realmente isso chegar no posto de combustível na hora do abastecimento, isso faz uma cadeia que gira e vai lá na prateleira do supermercado. E os preços já não estão tão baratos assim, né? Oi, Edilene, a gente só não fala que é inacreditável uma gasolina a R$6, porque a gente passa nos postos e vê a placa lá e quando vai abastecer, paga os R$6. É impressionante, né? Oi, Eustáquio, ainda bem que eu sou fitness, viu, meu filho? Porque agora eu só tô a pé, não dá pra andar de carro mais não, acabou, mesmo morando perto da rádio, a gasolina tá caríssima, a gasolina é caro, o preço da passagem de ônibus é caro, como é que faz? Não tem jeito não, andar a pé ou de bicicleta. Ainda bem que eu tenho uma moto lá em casa, né? O problema é a voz, como é que fica no outro dia. Vambora, de final do Jornal da Itatiaia, a primeira edição desta terça-feira.